Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, né, ao Colégio Helena. Vocês entram para o segundo ano agora, e a gente começa estudando soluções, tá? Então, pessoal, antes de entrar para a solução, de fato, vamos revisar um conteúdo lá do primeiro ano. Olha, nós temos dois tipos de misturas, né? Nós temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Mistura homogênea é quando eu pego duas substâncias ou mais, coloco elas juntas e eu não consigo diferenciar onde uma tá, onde a outra tá. Fica uma substância, uma solução uniforme, tá, pessoal? Ela só tem uma fase, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Exemplos, pessoal. A água do mar. O que é que tem na água do mar? Tem muitos sais dissolvidos dentro da água do mar. Quem já foi ao mar sabe que a água do mar é salgada. Mas eu consigo ver o sal ali dentro da água? Não. Então ela só está em uma fase, ela está homogênea. Então esse aqui é uma mistura homogênea, né, pessoal? A água do mar. Outro exemplo, soro, né, pessoal? Quando a gente vai tomar soro. Soro é uma mistura de água, sal e açúcar, né? E ali, nessa mistura, eu não consigo ver o sal e o açúcar ali no meio. Então, também é uma mistura homogênea. Olha aqui, eu não consigo saber onde está o sal da água do mar, não consigo ver onde está o sal e o açúcar daqui do soro, tá bom? E eu tenho as misturas heterogêneas. Mistura heterogênea é quando eu misturo dois ou mais compostos e eu consigo separar as fases. Eu sei onde um começa e onde esse termina e assim por diante. Exemplo, água e areia. Olha, esse exemplo aqui foi da água e areia. Eu coloquei água mais areia e com o passar do tempo, a areia se depositou aqui no fundo. Então eu tenho uma fase que está a areia e tenho a fase onde está a água, né? Então aqui eu formei duas fases. Isso aqui não é uniforme, tá? Então aqui quando eu formo mais de uma fase, eu falo que essa mistura é heterogênea, tá? Ela não tá homogêneazinha, ela tá heterogênea, tá bom? Outro exemplo é água e óleo, né, pessoal? Quando eu coloco água e óleo, a gente percebe que o óleo fica em cima, ficam umas gotas de óleo, né, pessoal, em cima da água. Eles têm densidades diferentes, então o óleo é menos denso, ele fica em cima. Então ali, pessoal, eu estou percebendo duas fases, então é uma mistura heterogênea também. Agora aqui no segundo ano, pessoal, toda mistura heterogênea eu vou chamar de toda mistura homogênea eu vou chamar de solução, tá, pessoal? Então nós vamos estudar nesse início as soluções, tá? Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea, tá? E eu tenho vários exemplos de soluções. Por exemplo, vamos pegar aqui os exemplos. Ó, eu tenho exemplos de soluções sólidas. O bronze utilizado para a construção de estátuas é uma solução de estanho dissolvida em cobre. Então, o bronze, pessoal, o material bronze que é utilizado para fazer estátuas, para fazer medalha, é uma mistura do estanho com o cobre. Eu vou misturar os dois, vou derreter eles ali, né? E vou fazer a fusão dos dois. Vou fundi-los e vou e vou juntá-los, né? Quando eu pego o bronze, eu sei onde está o estanho, eu sei onde está o cobre? Não, ele está uniforme. Então, se é uma substância, se é uma mistura uniforme, é uma mistura homogênea, então é uma solução. Então, bronze é uma solução sólida da mistura do estanho com cobre. Outro exemplo de uma solução sólida. O ouro 18 quilates, utilizado para a produção de joias, é formado por uma mistura de 75% de ouro com 25% de outros metais, como o cobre. Então, para aquele ouro 18 quilates, não é um ouro puro, 75% de ouro com 25% de cobre. É uma mistura. Eu vou fundir os dois e juntei, né, pessoal? Então,
tem mais de uma coisa ali junto, então é uma mistura. E eu não consigo, né, pessoal? Tudo amarelo. Eu não sei onde está o ouro, onde está o cobre. Então tá homogênea. Se é uma mistura homogênea, se é uma mistura que tá uniforme, ele também é uma solução. Também tem exemplo de soluções gasosas. O exemplo básico, né, pessoal, é o ar que a gente respira. Olha para o ar. O ar, pessoal, ele é uma mistura de gases. Eu tenho gás nitrogênio, eu tenho gás oxigênio, eu tenho o dióxido de carbono, entre outros gases. Eu consigo separar onde está o nitrogênio, onde está o oxigênio? Não, né, pessoal? Tudo é transparente. Então, é uma mistura porque tem mais de uma coisa. Tem gás nitrogênio, gás oxigênio, e é uma mistura homogênea, tá tudo uniforme. Então, isso é um exemplo de solução. É uma solução gasosa nesse caso. E, pessoal, eu tenho as soluções que nós mais vamos estudar, que é quando eu pego um sólido e misturo no líquido, tá? Por exemplo, a água do mar e o soro, né, pessoal? A água do mar, o sal está dissolvido na água. Então, isso é uma solução, mistura homogênea e solução, tá, pessoal? Na solução, eu tenho componentes que são muito importantes. Eu tenho o solvente e o soluto, tá? Então, essas palavras agora vão ser muito importantes. Olha, ao dissolver um soluto em um dado solvente, as moléculas ou os íons do soluto separam-se, permanecendo dispersos no solvente. O solvente é aquele que tem a capacidade de dispersar as moléculas de uma substância. Por exemplo, quando eu coloco sal na água, a água não vai conseguir dispersar as moléculas do sal, não vai quebrar as moléculas de sal e o sal não vai ficar disperso ali no meio do solvente. Então, o solvente, no exemplo, água mais sal. O solvente é a água e o soluto é quem está sendo dissolvido no solvente, que no caso desse exemplo é o sal. Então, o soluto é aquele que vai ser dissolvido em um solvente. O solvente é aquele que tem a capacidade de dispersar, de quebrar, de envolver as moléculas do soluto, tá bom? Então, a água, pessoal, é conhecida como solvente universal, tá? Então, quase todas as misturas, quando tem água, a água vai ser o solvente. Então, o solvente costuma-se estar em maior quantidade, tá? Então, solvente é aquele que consegue dissolver, que consegue quebrar moléculas de outra substância. E o soluto é aquela substância que está dispersa ali, que foi dissolvida pelo solvente, tá bom? Água do mar, a água é o solvente e o sal é o soluto. No soro eu tenho água, sal e açúcar, os meus solutos. Sal e açúcar e o solvente é água. Então, essa aula de hoje é bem básica, é só isso. Eu quero que vocês memorizem esses conceitos, tá? Agora, toda mistura homogênea a gente chama de solução. E a solução é uma mistura, né? Então tem mais de uma coisa. Na solução eu tenho solvente e eu tenho o soluto. Solvente é o que consegue dispersar uma substância. E o soluto é aquele que está sendo disperso, que está sendo envolvido pelo solvente, tá? Tá quebrando ali no meio, está sendo dissolvido pelo solvente, tá bom? É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no privado que eu ajudo. Beijo, tchau!